Então, vamos continuar agora com o nosso estudo das Alahot de Sefirat HaOmer. Nós já falamos sobre o quando, nós falamos sobre o quem, agora falta falarmos sobre o como. E esse vídeo será mais curtinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, a brahá. Ok? A brahá, ela é a seguinte, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Ok? E aí vocês vão me perguntar, Rabino, você está fazendo uma brahá sem necessidade? Então, se vocês forem ver, nas outras vezes que eu mencionei no vídeo, eu não fiz a brahá com o nome de Deus. Eu fiz Baruch atah Hashem, tá? Em vez de pronunciar o nome de Deus. E por que agora eu fiz? Pelo seguinte, eu estou ensinando para vocês e numa situação de ensino, tá? Eu quero ter certeza que todos vocês que estão me assistindo, que você que está me assistindo, que talvez não saiba exatamente, não saiba às vezes como se pronuncia, não sabe, tem ainda alguma confusão com relação a brahá, está aqui a brahá pronunciada de forma correta, feita de maneira correta. No caso que você está ensinando para alguém, é permitido você fazer a brahá, ok? Mais ainda, até mesmo uma criança que está, por exemplo, se preparando para o bar mitzvah, ela pode treinar a brahá para subir na Torá se ela está com receio e tudo mais. Isso daí, então isso é um ponto importante para vocês entenderem o que eu estou falando, isso aqui para vocês. Não quero que haja dúvida que eu já vi situações onde a pessoa sempre ouve como é que é a brahá? É Baruch atah Hashem. E aí chega na hora de fazer a brahá, a pessoa fala Baruch atah Hashem. Então, eu não quero que isso aconteça com você aí que está me assistindo. Ok? Então, falei aqui como que é a brahá. Se precisarem, voltem o vídeo, vocês vão poder ver. Muito bem. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui interessante. Em várias mitzvot, tá? Existem várias mitzvot que quando nós fazemos a mitzvah, quando vai ser o primeiro momento de fazer a mitzvah no ano, nós fazemos a brahá de She'ereyanu. Ok? Isso acontece, por exemplo, quando vamos tocar o shofar em Rosh Hashanah. Então, existe uma mitzvah de ouvir o shofar em Rosh Hashanah, tá? E quando você vai fazer essa mitzvah, a pessoa que vai tocar vai e faz a brahá de She'ereyanu. Então, por que na mitzvah de Sefirat HaOmer, por que não vamos fazer She'ereyanu? Então, alguém agora pode falar, Rabino, essa eu já sei, essa é fácil. O motivo é pelo seguinte, que existe uma discussão se hoje a mitzvah de Sefirat HaOmer é uma mitzvah rabínica ou uma mitzvah da Torá. E uma vez que existe hoje essa discussão, então, como você tem essa questão de dúvida com relação a brahot, não fazemos a brahá. É isso, Rabino? E a resposta nesse caso é não, não é isso. Existe um outro motivo que é mitzvot que são feitas com a palavra, com a voz, com a fala. Para essas mitzvot, nós não fazemos She'ereyanu. Por quê? Bom, porque quem também determinou
a brahá de Sheheyanu foram nossos sábios e eles determinaram para um grupo de mitzvot e não para mitzvot que são feitas pela fala. Ok? Então, essa é uma coisa. Agora vamos a uma outra questão com relação as brachot e que está ligado ali com as brachot e com a contagem do Sefirat HaOmer, que é o seguinte, o idioma. Tá? Isso é uma coisa muito importante mesmo. Por quê? Em que idioma você pode contar o Homer? A resposta é em todo e qualquer idioma que você compreenda. Rabino, eu sou fã de Star Trek, eu sei Klingon. Rabino, eu sou fã de Tolkien e eu sei a linguagem dos elfos do Senhor dos Anéis. Você pode contar o Homer nisso? A priori, você pode. Linguagem, o idioma que for. Se você sabe hebraico, é melhor que você conte em hebraico, mas se você não sabe, você não só pode, você deve contar no idioma que você entenda, ok? E vale até a pena dizer o seguinte, o Rav Saadia Gaon, tá? No Sidur dele, ok? Ele coloca a contagem do Homer em aramaico e não em hebraico. Então, por quê? Porque onde ele, na época dele, ainda era usual das pessoas saberem aramaico. Hoje em dia, você ainda tem algumas pessoas que vieram de comunidades da Pérsia que têm uma tradição de um aramaico falado. É claro que não é o mesmo aramaico do Onkelos de 2000 anos atrás, mas é um dialeto, não é tecnicamente o aramaico como língua, o aramaico usado no Talmud não é o mesmo aramaico do Onkelos, o aramaico do Talmud é um dialeto, mas isso é uma questão à parte. Mas ainda tem pessoas que têm o costume assim como você tem Hassidim que tem o costume de falar Yiddish, e você ainda acha dentre os Sefaradim pessoas que têm costume de falar ladino, e aqui eu não falo dos brasileiros ou dos espanhóis, mas, por exemplo, eu, uma vez na Universidade de Barilã, estava conversando com um funcionário, eu dou aula, né? Para quem não sabe, eu dou aula na Universidade de Barilã, e eu estava conversando com um funcionário, e aí, quando ele soube que eu era do Brasil, ele começou a falar espanhol comigo. E aí eu perguntei se ele era de algum lugar da América do Sul, ou os pais. Ele falou, não, nós somos da Turquia, mas nós falamos ladino em casa. Meus pais, meus avós, todo mundo falava ladino em casa, era só ladino. Então eu aprendi ladino e eu sei, no fim das contas, ele sabe espanhol. Né, que a proximidade do ladino e do espanhol é muito grande, então ele com o ladino ele se vira no espanhol. Existem diferenças, mas a proximidade é muito, muito grande. E o fim das contas agora sobre a Lahot de Sefirat HaOmer é o seguinte, você precisa entender o idioma que você está lendo, seja ele qual for. Isso é de suma importância. Rabino, eu li em hebraico e eu não entendi nada. Então, nesse caso, você não saiu de obrigação. Você precisa entender o que está se passando. Tá? Só você falar aquilo, no caso da contagem número, você não saiu de obrigação. É como se você não tivesse contado. Ok? Então, outra coisa aqui sobre o como. Então, temos a outra coisa sobre você estar de pé ou não. Então, idealmente, você tem que estar de pé. Okay? Por quê? No caso de ser uma mitzvah da Torá, via de regra, com exceções que você pode contar assim, que são realmente exceções, mitzvot da Torá, quando você vai fazer abrahá para elas, você faz abrahá de pé. Ok? Então, nesse caso, você
mesmo tendo a dúvida, você faz a brahá de pé. Essa é a forma ideal de se fazer, inclusive para dar respeito à mitzvah. Muito bem. E se por acaso a pessoa tem algum problema, alguma dificuldade de ficar em pé, ou de repente ela está doente e vai ser muito difícil para ela de ficar em pé, vai causar um desgaste, nesse caso, ela pode fazer a brahá sentada, e no caso até mesmo de sentar ser difícil, ela pode fazer deitada, ok? Então, ainda mais 2 pontos só com relação ao como, 2 costumes bem bacanas. Um deles é você, depois de fazer a contagem do Homer, lembrando que a contagem do Homer, ela está ligada com o sacrifício do templo, tá? Seja que o Homer que era levado, que era a farinha que era levado para o templo, seja depois o Corban que era feito em Shavuot. Então, nesse caso, não temos o templo e fazemos uma lembrança a ele, falamos um trechozinho que todo mundo que tiver um sidur vai poder encontrar, e existem algumas diferentes versões, tá? E nessas diferentes versões, a mais usual é Arahaman Hu Yahzir Avodat Beit HaMikdash Limkomá Bimheirá Beyameinu. Então, que Deus, o piedoso, ele irá trazer, irá retornar o serviço do templo para o seu lugar rapidamente em nossos dias. É um pedido para o retorno do serviço do Beit HaMikdash, ok? E uma outra coisa, que depois de fazer a contagem do Homer, muitos costumam também ler o Salmo 67. Que isso novamente, isso é um costume, não é uma obrigação, vai depender da comunidade, alguns leem, outros não leem, mas eu estou aqui falando que, como é um costume bastante difundido, e vocês podem dar uma olhada no Sidur de vocês, que talvez tenham, então é importante também vocês saberem disso. Está compreendido aqui? Então, isso daqui que eu tinha para falar sobre o como. Nós vamos daqui a pouco para um último vídeo fechando essa parte das alahot, antes de entrarmos nos costumes, que vamos falar sobre alguns erros e esquecimentos. Tá certo? Então, fique ligado, faça as perguntas de revisão que eu estou colocando, estudem, revisem e nos vemos daqui a pouco. Tá? Muito obrigado aqui para vocês.